Oi, tudo bom? Hoje vamos falar sobre abdominoplastia. Aposto que você tem muitas dúvidas, né? Olha, eu separei para você as 10 perguntas mais pedidas de abdominoplastia. Vamos junto? Quero te esclarecer uma por uma. A primeira é: vou emagrecer depois da abdominoplastia? Você vai, mas muito pouco. Sabe por quê? Na cirurgia de plástica de abdômen, a gente tira o excesso de pele, só que ela não pesa muito. Acaba pesando 1 quilo, às vezes 2, raramente 4, 5 quilos, raríssimo. Essa não é uma cirurgia que você vai emagrecer. Olha, você quer milagre, você vai ter que ir para a academia, vai ter que ir numa nutricionista. O que o cirurgião plástico vai fazer é como se fosse melhorar um lençol que está amassado, tá? Assim a gente estica e deixa o mais reto possível. Mas emagrecer mesmo, isso não é com a gente, tá bom? Você tem que ter essa força de vontade para manutenção do resultado da sua plástica de barriga. É importante que você pense, poxa, isso é para mim mesma, né? Então, é do meu interesse. Se o médico vai tirar o máximo possível de tecido e gordura superficial, cabe a mim, ou seja, você ajudar o seu resultado. Então, se você pensar o seguinte: antes da cirurgia, eu vou até fazer uma dieta orientada por um profissional que vai te ajudar a perder um pouco mais de peso, e aí sim você vai nos ajudar para a gente tirar mais pele. Quanto menor o seu peso e mais pele sobrando, melhor o seu resultado. É bom para você, tá bom? Agora, depois da cirurgia, você emagrecer muito pode prejudicar a sua cirurgia, o seu resultado, tá bom? A segunda pergunta é o seguinte: depois da cirurgia, como que é essa história de andar curvada? Tem que andar completamente curva assim, super desconfortável? E por quanto tempo? Pessoal, varia de caso a caso. Por quê? Por que a gente fala, olha, anda um pouquinho mais curvadinha nos primeiros dias usualmente? Quando a gente amarra muitas vezes o músculo, isso aqui chamado diástase do reto abdominal, e a gente dá os pontos aqui embaixo do abdômen, a gente não quer que você fique super reta para não tracionar a cicatriz, para diminuir a chance de abrir a sutura, a cicatriz ou alargar. Então, vamos facilitar o corpo a se recuperar de uma maneira bem positiva. Se você diminuir a tensão na cicatriz, andando levemente curva, eu gosto de falar como se fosse que você tem uma bengala invisível, sabe? Aí isso vai te ajudar. Por quanto tempo? Cada caso é um caso. Geralmente eu indico por pelo menos uns 3 a 5 dias. Às vezes pode ser um pouco mais, pode chegar a 1 a 2 semanas. Cada caso é um caso, mas usualmente 3 a 5 dias, que já está mais inchado assim, depois que começa a fazer a drenagem linfática, as massagens, te ajuda bastante. Outra dúvida: doutor, você vai tirar toda a minha gordura? Você consegue fazer isso? Não. Sabe por quê? A gente tem gordura entre os órgãos, que fica lá na profundidade da barriga, e gordura superficial também. A gordura que está acima de uma camada mais forte que segura, e tem um músculo aqui na barriga, a gente tira, que é mais superficial. É nessa que o cirurgião plástico atua. Aquela lá dentro, entre os órgãos, entre o intestino, perto do fígado, e até que é perigosa para a sua saúde, que às vezes abaula muito. Sabe aquela pessoa que tem uma barriga dura, abaulada? Você não vê muito excesso de pele. Você vê como se fosse o cara uma maçã, né? Essa a gente não tira, tá bom? E essa é um sinal de perigo também de saúde. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Você deve acompanhar um médico para tentar te orientar como perder a gordura visceral, tá bom? Entre os órgãos. E o cirurgião plástico te ajuda a diminuir o máximo possível a gordura superficial e o excesso de pele superficial. Deu para entender? Faz sentido, não é? Temos que associar as duas coisas, pessoal. Uma pergunta muito pedida. Inclusive veio uma senhorinha aqui semana passada e ela falou: poxa, eu estou com 65 anos e ainda estou com esse estômago alto aqui, olha esse estômago, essa bola aqui, que o pessoal costuma falar. Esse estômago alto pode melhorar? Pode sim.
Muitas vezes a gente consegue melhorar o estômago alto associando então a lipoaspiração nessa região superficial aqui, nas mulheres é logo embaixo das duas mamas, né? Aqui a gente tem os ossos e geralmente nessa região, e a gente amarra os músculos e isso melhora muito o aspecto do estômago alto. Vai zerar, ficar perfeito? Depende de cada caso, por isso que é importante passar em consulta com o seu cirurgião plástico, tá bom? Dúvidas sobre convênio. O convênio vai cobrir essa cirurgia? Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o dono do convênio, você iria pagar para o pessoal fazer uma cirurgia estritamente estética? Eu não ia. Então eles também não vão te cobrir, porque eles consideram estritamente estética. Quando eles não consideram, em pacientes que perderam dezenas de quilos, são pacientes ex-obesos que podem ter perdido sozinho, com dieta, exercício, grandes vencedores, ou mesmo com cirurgia bariátrica. Aí não tem jeito, é uma questão de saúde, porque a pele fica tão pendente que às vezes diminui a facilidade para se higienizar, pode ficar suando, coçando aqui embaixo na pele, pode ter um mau odor, então é uma outra situação. Se o seu caso for estritamente estético, como por exemplo, depois da gravidez caiu, pessoal, até o dia de hoje, esse vídeo está sendo feito aqui em outubro de 2019, não aceita. Porém, o que acontece em algumas situações? Gravidez pode aumentar a distância dos músculos abdominais, que são os reto-abdominais. Essa condição é chamada diástase do músculo reto-abdominal. Nessa situação, se o seu convênio aceitar o tratamento da diástase do músculo reto-abdominal, aí sim, parte dos honorários médicos pode eventualmente ser reembolsado e parte do custo hospitalar também. Resumindo, se você tiver diástase do músculo reto abdominal, dependendo do acordo com o seu convênio, isso varia de convênio para convênio e de pessoa, contrato de pessoa para o convênio, você pode ter esse benefício. Aí na consulta médica a gente verifica isso para o paciente, pede uma autorização para o convênio, até uma prévia de reembolso, se eventualmente você vai ter esse benefício, tá bom? Então não dá para garantir. Mas temos tido bons resultados com essa solicitação, quando tem a indicação, tá bom? Próxima pergunta, muito feita pelas mulheres. Quando eu fizer abdominoplastia, eu vou ficar com uma cinturinha maravilhosa? Vou ficar com uma silhueta, com muitas curvas? Olha, nosso objetivo é melhorar tanto o excesso de pele e gordurinha, como também melhorar a sua silhueta, mas não depende só da gente, depende muito da sua anatomia. Sabe aquelas pessoas que têm a bacia mais larga e também tem um tórax bastante largo? Aqui é largo, né? E a distância do tórax para a bacia é pequenininha? Então, pensa comigo, esse é um caso que a silhueta, o contorno corporal feminino não vai melhorar muito, porque não tem espaço para fazer essa cinturinha de pilão que o pessoal quer. Então é mais fácil em mulheres um pouquinho mais altas, com uma bacia um pouco menor, um tórax não tão grande, uma associação de fatores anatômicos que durante a consulta a gente avalia e eu falo, você vai ter uma cinturinha bonita com essa cirurgia, hein? Ou não, a gente fala, olha, você vai ter um benefício super legal no seu contorno, no seu conforto, quando você sentar você já não vai mais sentir como se fosse aquela pochetezinha te incomodando, mas a silhueta não pode te garantir. Faz sentido para você, não é verdade? Então, eu sou bastante honesto o que a gente pode e não pode fazer. Mas é lógico, a gente vai tentar fazer o máximo possível para te ajudar com o seu sonho, não é verdade? Uma outra dúvida que o pessoal pergunta bastante é em relação do local da cicatriz e o tamanho da cicatriz. Pessoal, a gente ainda não tem um milagre para fazer assim, olha, cicatriz super pequena, aquela pessoa que tem gordura e pele vindo, dando toda a volta, sabe? A cicatriz ela é mais ou menos proporcional ao tamanho e localização onde se encontra a gordura.
Lógico, a gente sempre vai fazer a menor cicatriz possível em um lugar mais escondido possível, ou seja, perto, lá debaixo da zona íntima, usualmente entre 7 a 10 centímetros, não sempre, mas a maioria das vezes. Assim, você pode esconder melhor a cicatriz na parte quando você for na praia, por exemplo, usar uma calcinha, uma cueca os homens e assim vai, tá bom? E como é que é a cicatriz então? Olha só, temos aqui vários tipos. Se o paciente faz só uma cirurgia abaixo do umbigo, é só aqui a cicatriz. E ela pode ser um pouco maior do que o tamanho de uma cesárea, ou quase o tamanho que vai de um lado a outro na parte inferior. Às vezes, quando o paciente emagrece dezenas de quilos, como os ex-obesos, existe uma alternativa que é o abdômen em âncora. A gente já falou no outro vídeo, lembra? Vamos relembrar? É assim, olha só. Tem uma cicatriz vertical que vai debaixo do abdômen até entre as mãos, tá bom? Essa cicatriz, esse tipo de abdominoplastia em âncora, ajuda muito na silhueta, naquela cinturinha que o pessoal quer, né? Mas não é a única opção, tá bom? Outro tipo de cicatriz é quando a cicatriz dá meio que a volta no corpo, é 360 graus no corpo. Então, olha só, vem o abdômen na parte de baixo e dá a volta em direção ao bumbum, tá vendo? Quando se dá a volta em direção ao bumbum, a gente pode, no mesmo tempo, dar uma levantadinha no bumbum, chamado lifting de nádegas. Estamos levantando no bumbum. Então, assim, é uma cicatriz grande. Você tem que perguntar, olha, como é que vai ser essa cicatriz? A qualidade vai ficar muito boa? Qualidade, ninguém pode te garantir, porque depende de fatores biológicos seus, da sua família, como você vai tomar conta da cicatriz, né? Se você tiver a oportunidade de fazer uso de cremes que são orientados, o laser que ajuda na cicatriz, poxa, acho que vale a pena, né? Mas de novo, se alguém te prometer, a cicatriz vai ficar maravilhosa, pula fora. Eu não prometo. Eu prometo que eu vou dedicar toda a minha atenção e energia para te dar a melhor cicatriz possível. Mas isso, como eu falei, é algo que depende muito da sua parte biológica, de Deus, uma conjuntura de fatores que eu não posso te prometer, tá bom? Eu te prometo, vou te ajudar o máximo possível dentro da limitação como um médico e um ser humano, tá certo? Felizmente, os resultados têm sido muito bons. Às vezes acontece ter aquela cicatriz chamada queloide ou hipertrófica. Aí a gente vai, tem que refazer. Quando for pequenininho, a gente pode fazer no próprio consultório, tá bom? Com anestesia local, e a gente já programa uma série de procedimentos para te ajudar a ter uma cicatriz legal. Inclusive algo chamado beta-terapia, que vamos falar numa próxima oportunidade, tá bom? Outra dúvida interessante é o seguinte: doutor, se eu engordar ou se eu engravidar, vou perder a cirurgia? Resposta é: o que você está pensando aí? Sim, né? Vai perder a cirurgia. Se você engravidar, vai esticar toda a pele de novo e provavelmente vai sobrar. Então, provavelmente vai ser necessário fazer algum retoque. Se você engordar, também depende do quanto você engordar e a característica da sua pele. Se a sua pele ela tiver uma boa elasticidade, ela conseguir retrair bem, e isso, os homens são mais sortudos, viu, do que as mulheres. Depois você brinca com os homens. É coisa que Deus deu de presente pra gente. Mas enfim, aí depende, né? Então, se você engordar muito, engordou 30 quilos, perdeu a cirurgia, né? Engordou 3 a 5 quilos e voltou ao peso, dificilmente você vai perder a cirurgia. Então, extremos, você perde. Outra questão, em relação à dor. Essa é uma cirurgia muito dolorosa? O que você tem para me falar sobre isso? Pessoal, usualmente o pessoal se incomoda mais com a parte da lipoaspiração, que é um procedimento que a gente faz com muita frequência junto com a plástica de abdômen.
tá bom? A lipoaspiração ela é um pouquinho mais dolorosa, sabe? Principalmente nos primeiros dias. Mas o cortinho lá embaixo é como se fosse que ele fica anestesiado. Não é muito o problema, o cortinho, sabe? Então, o grau de dor é algo também subjetivo. Tem gente que sente muita dor, tem gente que não sente muita dor. Mas a abdominoplastia, pelo menos nos nossos casos, assim, sinceramente o pessoal não fala que tem muita dor. Mas é possível ter muita dor, tá bom? Eu acho que grande parte do motivo pelo qual não se queixam de dor é por ter uma boa anestesia. Então, eu dou crédito aos nossos anestesistas, mas tem ótimos anestesistas por aí também, é lógico. Então, eles fazem uma analgesia que já ajuda logo depois da cirurgia, por algumas horas, ou talvez até mais de um dia. Então, isso dá um conforto legal e imediato. Depois, anti-inflamatório e analgésicos de baixa e média intensidade também podem ajudar. Então, eu não tive nenhum paciente que falou, olha, estou com muita dor. Sabe o que já aconteceu? É importante você saber, às vezes o paciente fica um pouquinho com náusea. Isso já tive alguns casos. Porque a gente fecha, entre aspas, a barriga, então lá por dentro fica um pouquinho mais pressionado por um tempo, até você se readequar. Isso pode, eu imagino, dar um pouquinho de náusea, tá bom? Mas de novo, remédios estão aí para ajudar. Pessoal, outra pergunta muito importante. Quem pode fazer essa cirurgia em mim? Que médico eu procuro para fazer uma abdominoplastia? Você já sabe, né? Apenas o cirurgião plástico. E aí, para você ver se o seu médico é cirurgião plástico mesmo, acesse o site www.cirurgiaplástica.org.br. Você vai ver se o médico realmente é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não tem outra especialidade que possa fazer essa cirurgia de uma maneira com conhecimento, cuidado e dedicação a você. O seu corpo, a sua saúde é o mais importante. Então, olha, não economiza no tempo que você vai dedicar a procurar um médico que vai tomar conta de você. No Brasil, a gente tem ótimos cirurgiões. Você está com sorte de morar aqui nesse país maravilhoso, assim como eu adoro o Brasil. E nossos cirurgiões são muito habilidosos. Aí, você vê se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vê o currículo, analisa, vê se você tem empatia, você vai pensar, poxa, esse médico vai tomar conta de mim durante um ano. Você tem que ir com a cara dele, você tem que se sentir acolhido, você tem que se sentir bem, não é? Imagina, você vai no médico, você não pode perguntar nada, não sorrir, muito sério, sei lá, né? Eu quando ia no dentista, a minha mãe me falava assim, vai nele porque ele é o melhor. Nossa, mas ele não sorria, não falava nada, não ficava enxugando a minha saliva, ficava me engasgando. E eu falei, putz, eu não quero mais voltar nele, não adianta. Tem que ser um conjunto, né, pessoal? Passar por uma cirurgia dessa é tão legal, vai fazer uma mudança tão positiva na sua vida, que eu acho que é o conjunto de um bom médico, um cara com bom coração, que te trate bem, né? E que seja habilidoso e que tenha feito muito dessa cirurgia também. Tá certo? Bom, muito obrigado por você ter acompanhado esse longo vídeo, mas eu achei importante te dar o máximo de informações possíveis, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, amiga, que está meio descontente com o aspecto da barriga, da silhueta do corpo e deseja mais informações. A gente está aqui para te ensinar o máximo possível, tá bom? Pode também acompanhar nossos vídeos aqui no Instagram, no canal do YouTube. O endereço está aqui, ó, passando na tela para vocês. E mandem as dúvidas. Não apenas vejam, interajam. Quero saber o que você achou do vídeo, que tipo de dúvida você tem e não te respondi. Tá bom? Até a próxima!